Olá, aqui fala professor Paulo Freitas. Hoje iremos tratar essa disciplina Direito do Trabalho. Eu escolhi gravar um pequeno vídeo hoje, né, tendo em vista que nós estamos aí na quarentena, e para fazer a abertura dessa primeira gravação na disciplina de Direito do Trabalho, eu acrescento que nós iremos tratar do tema empregado em uma apenas única modalidade que foi designada, salvo engano. Nós tivemos esse assunto logo após o intervalo do dia de ontem, na segunda-feira. Mas aí o registro ele tem que ser feito, né? E eu escolhi esse tópico até porque ele veio bem a calhar na nossa situação e condição do momento, né? Que seria aí de afastamento e, consequentemente, tendo acesso aí aos conteúdos através do portal. Bom, sem maiores delongas, para a nossa primeira gravação em Direito do Trabalho, temos aqui a modalidade empregado em domicílio. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Para quem de repente faltou a aula de ontem, já fica aí o registro, né? E para quem já assistiu, vamos revisar um pouquinho. Temos aqui que essa modalidade seria o trabalho realizado por uma pessoa em sua própria residência, sua própria casa, né? Ou o local da sua escolha. E esse conceito ele é trazido aí pela Organização Internacional do Trabalho, né, através da Convenção 177. Se você for parar para pensar, né, nos dias de hoje, como nós estamos vivenciando esse momento aí de pandemia, se torna algo até em evidência o tema, né? E nós temos aí a possibilidade de utilizarmos da internet e da nossa plataforma digital para ter acesso aí, minimizar os prejuízos que esse momento de prevenção faz necessário. Então temos ainda, adiantei demais aqui. Temos ainda que o trabalhador em domicílio também é aquele que trabalha em sua residência com a subordinação do empregador. Uma coisa que é importante deixar claro é que o fato de você não estar dentro do ambiente de trabalho, o fato de você estar trabalhando em sua residência, não tira as qualificações ou as características ou os elementos necessários para se reconhecer que há um vínculo empregatício em decurso naquela prestação de serviço. Porque, principalmente, hoje, isso que eu estou fazendo é um exemplo claro, né? Estou aqui trabalhando à distância da minha residência, fazendo a gravação dessa web aula. Então, nós temos aí que, dentro das previsões legais, o artigo 83 da CLT assegura a garantia ao pagamento de um salário mínimo para esse tipo de prestação, né? Logo, nós, ainda que estejamos distantes, né, por uma questão de prevenção, o trabalho ele vai continuar sendo executado, né? E por teletrabalho, ou seja, a própria modalidade do trabalho, não apenas a prestação de serviço, né? Ela também pode ser reconhecida aqui como uma modalidade de emprego, só que à distância, justamente por conta de que a sua especialidade, né, as suas particularidades e conhecimentos necessários exigem ali realmente momentos de concentração, uma permissividade em relação ao local da prestação. Nesse sentido, a pessoa poderia estar fora do ambiente da empresa, sendo ali altamente eficiente na análise de documentos, por exemplo, de uma auditoria, ou ainda recebendo materiais para a prestação de um serviço na área de tradução. Então, tanto o empregado em domicílio quanto o teletrabalho seriam modalidades que também são reconhecidas como vínculo empregatício, à luz daquilo que nós já falamos anteriormente no artigo 3º da CLT, né? Vamos apenas recordar, temos ali como requisitos para o reconhecimento da prestação laboral diferente do direito civil, ou seja, no contexto de relação de emprego, a prestação por pessoa natural, a pessoalidade enquanto execução das atividades, a não eventualidade enquanto ao cumprimento das atividades designadas, a subordinação, acatamento de ordens, né, e atendimento das demandas designadas, e também a onerosidade enquanto remuneração pela prestação executada. Logo, ainda que em domicílio ou ainda que a modalidade seja teletrabalho, nós temos aí facilmente preenchido 5 elementos para a caracterização do vínculo de emprego. E dando continuidade, né, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado em domicílio do empregado, ou o realizado à distância,
desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Isso também está o quê? Consolidado no artigo 6º da CLT. Né? Então, a localização onde é prestado o serviço pouco importa. Uma vez que foram preenchidos os 5 requisitos que eu mencionei, você tem aí sim o vínculo de emprego devidamente reconhecido. Né? E os pontos positivos dessa modalidade? Né? O teletrabalho é uma prestação de serviço à distância, faz com que se evitem deslocamentos do empregado até a empresa, poupa também o tempo desgastado entre o percurso de casa-trabalho, trabalho-casa, flexibilizando assim a execução das atividades. Se nós pararmos hoje para pensar no estresse que nós estamos aí sendo submetidos diariamente por conta das pressões, cobranças, entre os compromissos, não só no trabalho, mas também sociais e familiares, etc., né? A diminuição nesse tempo gasto já seria um ponto que valeria muito a pena para a empresa possibilitar essa prestação à distância. Vocês podem observar essa imagem, né? Que nós temos aqui um metrô e várias pessoas aguardando o momento da parada 100% do mesmo, né? E abertura de portas para o embarque. Imagina você nessa situação hoje com o coronavírus aí latente, né? Você tendo que estar em contato com esse tanto de gente para poder se deslocar até o seu trabalho. Então, se você tem a oportunidade hoje de estar trabalhando à distância, né, de estar aí prestando serviço à distância, ou tem empresa aí que está preocupada realmente com a proliferação dessa situação que nós estamos vivendo, né, erga a mão para o céu, agradeça, né, porque essa oportunidade ela pode ser realmente vislumbrada através aí das nossas plataformas, da tecnologia que está à disposição aí da internet. Bom, e para fechar, para a empresa tem outras vantagens também, não é só para o empregado. O empregador, uma vez que ele também possibilita fracionar, né, a sua prestação de serviço, a execução das atividades através, né, dos equipamentos, da internet, da possibilidade do empregado prestar serviço à distância, né, ele diminui custos na infraestrutura. Preste atenção nesse call center, olha quantas baias, quantos computadores, quanta energia não está consumindo aqui dentro. De repente é uma atividade, né, que ele poderia utilizar-se da mão de obra do prestador de serviço trabalhando à distância na sua própria casa, né, abrindo ali a possibilidade desse trabalhador ter ali talvez um pouquinho mais de flexibilidade e tranquilidade na execução das atividades, óbvio, né, com toda a supervisão, acompanhamento e orientação para que a pessoa não perca o foco no trabalho. Afinal de contas, o fato da pessoa estar em casa, né, não quer dizer que ele não está trabalhando. Ele vai ter que ter um pouquinho de disciplina, sim, para se organizar e colocar aí no seu cronograma que no momento de trabalho ele vai se fechar ali, de repente, um espaço designado para isso, para executar as tarefas ali esperadas para aquele dia. Bom, vou encerrando por aqui. Eu fico muito feliz pela essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena apresentação e aguardem que em breve estarei preparando o material da próxima aula, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus.